Oi, gente! Bom dia! Bom dia, Neuci, Mar. Tudo bom, gente? Bom dia, quem está chegando? Vocês estão me ouvindo? Como é que está o som chegando aí para vocês? Bom dia, Fátima! Bom dia, tudo bom? Vamos chegando, gente. Me dá um ok se vocês estão me ouvindo. Vou aguardar um pouquinho. Vamos aguardar aí, o pessoal tá chegando. Domingão, tá tudo bem por aí, gente? Me fala se vocês, Nilce, Fátima. Bom, algumas pessoas eu já conheço. Vocês que estão chegando, vocês fazem parte do grupo de limpeza hepática ou são seguidores aqui do canal? Me fala de onde vocês são. Hoje, gente, eu escolhi esse tema, nós vamos falar um pouquinho. Bom dia, bom dia, bom dia. Bel, Flores. Gente, olha, tudo bem em BH? Muito bom, muito bom. Então, gente, aproveitando que amanhã nós daremos início ao nosso protocolo de limpeza hepática do mês de setembro. Que delícia, né? Então vamos falar um pouquinho sobre uma enzima, a enzima talvez a mais importante, não só do fígado, mas de todo o nosso organismo e a importância dela, né, para os processos de detoxificação, o que acontece quando nós temos essa enzima poderosa, quando ela está baixa, como ela modula ali até mesmo os nossos marcadores do fígado. Você vai saber como estão seus marcadores, se nós temos deficiência dessa enzima, e ela está ligada a algo que mexe com todos nós, que é o envelhecimento precoce, né? Algo que a gente não quer. Quem que quer? Ter uma enzima, a falta de uma enzima que vai propiciar ali o seu envelhecimento precoce, não só da nossa pele, mas das nossas células, dos nossos órgãos, tudo que acontece, né, por fora, que nós estamos ali observando como está a nossa pele, a gente tem que saber que está acontecendo também com os nossos órgãos, né? Então, gente, é sobre isso que nós vamos falar um pouquinho, tá? Então, bom, primeiro eu quero deixar aqui já falar para vocês que quem ainda não conhece o que é esse protocolo de limpeza hepática, escreve aí para mim. Vocês estão no grupo? Vocês são do grupo? Então, se alguém aqui que está chegando ou que vai acessar esse conteúdo depois não conhece ainda o que é esse protocolo, nunca ouviu falar, né? E quer conhecer, quer receber o protocolo e acessar esse conteúdo para estudar um pouquinho antes de fazer. Claro, a gente sempre pede que leiam todo o protocolo para que daí possamos então esclarecer as dúvidas. É um protocolo simples, é um protocolo muito antigo, tá? Ele tem mais de 200 anos, ele foi trazido para o Brasil pelo Dr. Walter Lopes, né? E quem teve início foi o Dr. Andreas Moritz, né, na Alemanha, e o Dr. Walter Lopes viveu na Alemanha, viveu no Japão e trouxe então este protocolo aqui para o Brasil. Eu mesma conheci esse protocolo em 2012 e comecei a praticar somente fazendo a leitura do livro, né? Então eu li, me interessei, porque sempre tudo que está ligado à prevenção, a formas naturais de tratamento é algo que sempre me interessa. Eu sempre quero testar primeiramente em mim. Então não é algo que eu estou falando que eu não conheça. Primeiro eu pratiquei em mim lá em 2012, né? E já na época comecei a divulgar para os clientes. Nós temos uma loja com produção de alimentos orgânicos há mais de 20 anos.
Eu me trato de forma natural há mais de 30 anos, né? Fui uma criança muito doente, tomei muitos medicamentos durante toda a minha infância. Isso foi até meus 14 anos. E dos 14 anos para cá eu fiquei curada, né, de um processo alérgico, eu tinha bronquite asmática, fazia uso de bombinha, de antibióticos, antialérgicos durante toda a minha infância. Isso trouxe sérios problemas para os meus dentes, né? Então foi uma infância bem sofrida nesse sentido, né, de muitos medicamentos e sempre com baixa imunidade, falta de ar. Mas aí depois dos 14 anos que eu me curei, né, com uma terapia energética, eu passei a entender melhor como funciona o nosso corpo, como nascem as doenças, o papel da alimentação natural, né? Tudo isso eu fui e o que os medicamentos fazem no nosso corpo, né? Que na verdade eles tratam um sintoma, mas sempre traz um efeito colateral. E de lá para cá, eu entendendo tudo isso, eu fui deixando de fazer uso de medicamentos alopáticos e nunca mais, na verdade, dos 14 anos, eu não fiz mais uso de medicamentos alopáticos, com exceção de quando eu sofri um acidente. Aí sim, né, óbvio que a gente não é radical, ninguém aqui é contra os medicamentos, a gente só não quer fazer uso dos medicamentos de forma indiscriminada, mas quando temos uma necessidade, uma urgência, é muito importante, né? A gente saber que sim, a gente pode contar com os medicamentos alopáticos, né? Numa emergência, a gente tem que mesmo procurar ajuda, né? Então, gente, aí de lá para cá fui me tratando de forma natural e aplico isso na minha casa, né, com os meus filhos. Então, foi dessa forma que eu criei os meus filhos, sem caixas de remédios, na minha casa não tem. Eu tenho caixas utilizo homeopatia, os florais quânticos, os frequenciais, óleos essenciais, tudo quando necessário. Então, eu sempre busco formas naturais de tratamento. Amo própolis, os produtos apícolas, geleia real, maravilhosa, própolis, né? Tudo isso sempre fez parte da minha casa. Então, dessa forma, eu me cuido e conheci este protocolo que também passei a incluir na minha vida, né? E já divulguei ele na época na loja para os clientes. Então, muitos clientes da nossa loja começaram a praticar essa limpeza lá em 2012, quando eu conheci, né? E agora retomando esse ano com já o apoio do Dr. Walter Lopes, que é quem divulga esse protocolo, que está presente em mais de 75 países. O próprio Dr. Walter, que é um naturalista, ele tem 70 anos e nunca fez uso de nenhum remédio alopático. Então, realmente é alguém que a gente pode se espelhar, não é mesmo? Porque você sempre tem que olhar se aquela pessoa que você está confiando a sua saúde, se ela está melhor do que você, não é mesmo? Aí eu acredito que a gente possa confiar realmente. Embora a nossa saúde é algo que a gente deve assumir o compromisso de cuidar dela, né? Não cabe ao outro, a gente nunca deve delegar ao outro a nossa saúde. A saúde e a doença é algo que a gente vai construindo, né? Isso especialmente quando a gente passa a ter essa consciência, porque enquanto nós não temos essa consciência, nós delegamos para o outro, a gente quer que o outro nos arrume uma fórmula mágica, um medicamento, uma droga que eu vou fazer uso e aquilo vai resolver todos os meus problemas, mas a gente sabe que isso não existe, não é mesmo? Então a nossa saúde, a gente tem que ter o controle dela. Então hoje eu quero falar um pouquinho, né, como funciona esse mecanismo maravilhoso que Deus colocou pra gente, Deus trouxe, né, nos coloca esse mecanismo de limpeza, detoxificação, está inserido em cada célula do nosso corpo, não só no fígado, né? Então, dentro e fora de cada célula, nós temos esse mecanismo de limpeza, de detoxificação, né? E isso a gente nos faz. Peraí. Ontem eu falei bastante
Então, vamos hidratar, né? Então, gente, isso nos faz entender toda essa magia e também a responsabilidade, né, de fazermos melhores escolhas não só alimentares, mas também daquilo que eu vou ingerir como bebida, como líquido, aquilo que eu vou aplicar na minha pele, no meu cabelo, né, desde um protetor solar, um filtro solar, até mesmo uma coloração no meu cabelo, tudo isso a gente vai ter um impacto na nossa saúde, né? Então nós vamos falar como limpar todo esse sistema. Então, como que a gente combate o estresse oxidativo? Vocês já ouviram esse nome? Estresse oxidativo? Né? O que significa estresse oxidativo? Bom, viver é oxidar. O que é oxidar? Vamos traduzir de uma forma mais simples para oxidar igual a enferrujar. Né? Então, quando a gente fala aquilo está enferrujado, a gente tem uma ideia mais ou menos do que é, né? Então, viver é oxidar. Então, todas as vezes que nós respiramos, que nós comemos, praticamos uma atividade física, seja ela qualquer uma, nós vamos produzir os benefícios daquela ação, mas também muitos compostos, né? Muitas sujeiras, né? E tudo isso vai dar origem ao que nós chamamos de radicais livres, né? Então, nós vamos formar substâncias. Muitas vezes, o que acontece? A gente começa a formar mais sujeira do que deveria, do que o corpo aguentaria, do que o corpo conseguiria dar conta, né? Então, existe algo que a gente pode fazer para equilibrar essa balança, né? Essa balança, tanto das substâncias que estão nos oxidando, como as substâncias que nós queremos que atue como um antioxidante. Então, nós temos muitas substâncias que têm essa ação. Então, é sobre elas que nós vamos falar um pouquinho, né? Então, gente, olha, se nós aumentarmos os compostos antioxidantes, nós já estaremos ajudando nessa balança. Só que o que tem acontecido é que as pessoas estão com mais compostos oxidantes no corpo do que compostos antioxidantes, né? E para isso nós temos um sistema, na verdade 2 sistemas, né, de defesa antioxidante. Um é enzimático e um outro que não é enzimático. O que nós vamos falar aqui hoje um pouquinho é sobre o sistema enzimático, né? Então nós vamos focar primeiramente nessa linha de defesa nossa. Então todas as vezes que nós ingerimos açúcar, álcool, medicamentos, refrigerantes, comidas industrializadas, tudo isso vai se converter ali em substâncias, né, que nós falamos. Peróxido de hidrogênio, que é conhecida como água oxigenada. Isso tudo dentro da célula, né? E a glutationa, esta é a enzima mais poderosa que nós temos no nosso corpo. A glutationa é a nossa principal linha de defesa, né? Ela é fundamental para transformar, é ela que vai ajudar a transformar todo esse lixo tóxico, todos esses compostos em água para ser eliminado, né? O nosso corpo, ele tem que transformar essas toxinas, né, e em compostos hidrossolúveis, ou seja, em água, para que seja eliminado, né? Por isso, quando nós estamos limpando o nosso fígado, e para você que vai amanhã começar o protocolo de limpeza, é fundamental aumentar a ingestão de água, né? Tem que tomar muito mais água essa semana, né? Sempre, mas especialmente para quem está fazendo a limpeza. Por quê? Porque é dessa forma que o corpo consegue eliminar as toxinas, né? E aí vai diminuir aquele processo de catarse, de limpeza, que muitas pessoas às vezes começam a ter uma leve dor de cabeça, um mal-estar. Às vezes simplesmente aumentando a ingestão da água, você já consegue eliminar muito mais rapidamente, né, essas toxinas. Então, a glutationa é a nossa primeira e mais importante de todas as enzimas
na linha de defesa, né? E ela é composta por 3 aminoácidos, né? Tem o ácido glutâmico, a cisteína e a glicina. Só por isso ela já se torna imponente, né? Uma enzima imponente, né? Por quê? Além disso, ela vai conseguir proteger todo o nosso material genético, né? E este é o grande problema, né? Porque quando nós começamos a formar muitos radicais livres, é o momento que nós começamos o processo de degeneração. E é isso que nós não queremos, né? Porque não é só doenças, né? Mas todo um envelhecimento precoce, né? Que ninguém quer. Então, para a ação dessa glutationa, dessa enzima poderosa, nós precisamos de 3 minerais fundamentais. Então, nós precisamos ter ele no nosso dia a dia, que são o zinco, o selênio e o magnésio. Será que você está ingerindo doses, né, alimentos que contenham esses minerais importantes? Será que nós precisamos suplementar, né? Pensando, olha, só na glutationa, mas não é só a glutationa que utiliza esses minerais, né? O zinco, fundamental para quem quer ter uma boa imunidade, né? O magnésio, presente em mais de 350 funções no nosso corpo, e uma delas é fazer parte ali dessa enzima, né? Da glutationa. Então, por que nós precisamos amar o nosso fígado? Você ama o seu fígado? Eu amo o meu fígado, e você? Né? Porque chega uma hora que todo esse sistema começa a desabar, né? Que é quando esses níveis de glutationa, catalase, que são outras enzimas também importantes para o nosso corpo, começam a diminuir, né? E aí nós começamos o quê? A fazer o quê? Mutação nas nossas células. E nós não queremos fazer mutação, né? Porque é aí que surge, por exemplo, um câncer, né? Um câncer que pode acontecer no fígado, pessoas que têm nódulos no fígado, na tireoide, né? Na mama. Vai depender muito da sensibilidade de cada um, né? Então, não só da sensibilidade, como temos questões emocionais também, o medo, as crenças, mas nós não vamos focar nesse aspecto agora, tá? Posso também falar mais sobre isso. Então, como que nós fazemos para aumentar os nossos níveis de glutationa, né? Então, tanto nós podemos pensar aí numa suplementação, que eu posso deixar para vocês depois, né, fazer uma suplementação, né, contendo ali zinco, o selênio, o manganês também muito importante, a N-acetilcisteína, olha quantos nutrientes nós precisamos, o ácido alfa-lipóico. Então nós podemos fazer uma suplementação, tá, em forma de sachês. Eu vou deixar aí depois para vocês descrito, tá? Como fazer essa suplementação para quem tiver interesse em mandar manipular. Mas claro, sempre que nós pudermos, né, fazer algo individualizado, né, de acordo com a sua bioquímica, sempre o resultado é melhor, né? Lembrando que nem tudo que é bom para mim é bom para você também, então sempre a gente vai respeitar a individualidade de cada um. Então, para quem que seria interessante essa formulação que eu vou deixar aí depois para vocês? Olha, especialmente para aquelas pessoas que já têm os marcadores do fígado alterados. Então, quais são os principais marcadores do fígado? Você quer saber se o seu fígado está em boas condições? Além dos sinais e sintomas, que para a gente é muito importante dentro de um atendimento, na amnésia, outras pessoas que chegam até a loja, só pelo que as pessoas vão ali relatando, a gente já consegue identificar se a questão está lá no fígado ou não. Mas se você quer confirmar, você vai dosar os marcadores do fígado, que são eles: o TGO, TGP, gama, GT. Então, se você tiver aí o seu exame, o gama GT, por exemplo, o ideal é que ele esteja menor que 10. O TGO é um marcador de intoxicação aguda, algo que eu estou fazendo agora, né? Nos dias anteriores ao exame. Então, o ideal também
é que esteja menor que 15. O TGP, que é um outro marcador, ele já demonstra ali a intoxicação mais crônica, algo que já está acontecendo há mais tempo no meu corpo. Então, aí o ideal também que esteja abaixo de 15. E a fosfatase alcalina, que é um outro marcador que vai também me mostrar como está o fígado a longo prazo também, mais para trás. O ideal é que esteja abaixo de 50. Então, se você já tem esses exames aí em mãos, dá uma olhadinha como estão os marcadores. Se estiver acima desses valores, o ideal é que a gente já pense em mecanismos de fortalecer não só esse sistema enzimático da glutationa, mas também todo esse processo de limpeza, de detoxificação, né? E aí, como que nós vamos fortalecer? Principalmente pensando na alimentação. O meu foco sempre vai ser a alimentação em primeiro lugar. Não só porque eu sou nutricionista funcional, mas porque é aquilo que eu acredito. Não existe nenhum tratamento que você possa fazer para qualquer situação que você esteja passando, que ele não passe, em primeiro lugar, por uma mudança no seu estilo de vida, nos seus hábitos alimentares, aquilo que você está ingerindo no seu dia a dia é o que vai promover a grande diferença. Não adianta só querer, não existe uma suplementação? Existe, mas o nome já diz, é suplementar. A base sempre tem que ser nutricional, alimentação em primeiro lugar. Eu acredito nisso, é o que eu pratico e é o que tem dado certo, né? Se eu estou há mais de 30 anos sem fazer uso de medicamentos alopáticos na minha casa, meu filho tem 12 anos, nunca fez uso de remédios alopáticos, não fica doente, não tem virose, aqui na minha casa não tem, virose, gripes, resfriados, alergias, nada disso. Então é sinal que a alimentação que a gente está praticando está fazendo a diferença na nossa vida, né? Porque eu poderia não fazer uso de medicamentos alopáticos, mas ainda assim estar com algum sistema comprometido, né? Mas não, a gente observa que as pessoas que têm ali um desequilíbrio sempre vai ter um sistema imunológico mais eficiente. Então, vira e mexe aparece uma gripe, uma virose, um resfriado, um sistema gastrointestinal comprometido. Então, isso indica que ainda precisa haver mudanças, né? Então, nós vamos começar a pensar, especialmente quando nós falamos em fígado, nós precisamos dos alimentos verdes, escuros e os alimentos amargos. Pensou em fígado, você pense em alimento amargo, tá? O que você está ingerindo no seu dia a dia de alimentos amargos? Escreve aí para mim se você ingere algum desses que eu vou falar. Escarola ou chicória, jiló, mostarda, agrião, catalônia, e aí entra também outros alimentos que não amargos, mas que têm uma ação fundamental nesse processo de detoxificação, que é o brócolis, a couve-flor, a couve, o espinafre. Quando nós falamos em glutationa, a principal fruta que nos oferece glutationa é o maravilhoso e poderoso abacate. Você tem o hábito de ingerir essa fruta no seu dia a dia, O abacate, a melancia também. Então, olha, vai anotando aí para você, se você não tem o hábito de incluir esses alimentos no seu dia a dia, E então, olha, aí nós pensamos, bom, eu vou incluir esses alimentos amargos, mas é necessário evitar, excluir pães, massas, macarrão, açúcar, Por isso que na semana da limpeza hepática não entra nada, esses alimentos não fazem parte, nenhum tipo de pão, nada também de origem animal, porque vai sobrecarregar ainda mais o fígado, E então, utilizando o amargo é que nós vamos conseguir
aumentar a produção da glutationa, né? Então, não só a glutationa, mas também a catalase, a superóxido dismutase, que são enzimas poderosas que a gente precisa. E isso tudo vai ajudar as células a ter uma vida útil com mais energia. E o que nós vemos hoje? As pessoas estão sem energia, desvitalizadas, cansadas, né? E se você oferece alimentos que vai atuar lá em níveis do nosso DNA celular, você vai trazer muito mais energia para o seu dia a dia. Eu posso falar isso por mim, sabe? O meu nível de energia, ele é alto. Eu tenho muita energia, disposição, mesmo levantando bem cedo, né? A memória é boa, a concentração. Por quê? Porque a célula está nutrida, né? Então, esse é o segredo, né? Então, olha, uma outra estratégia é você fazer uma alimentação crudívora, por exemplo, por 3 dias. Se você sente que esse sistema seu está muito sobrecarregado, faça uma alimentação crudívora por 3 dias, né? Use ali o sal integral para temperar seus vegetais, né? Inclua o limão no seu dia a dia. Olha, aqui agora mesmo, ó, eu tenho água com limão cravo, né? Maravilhoso. Então, gente, inclua frutas, verduras e legumes, só dando um susto, sabe? Faz uma alimentação mais crudívora mesmo. Então, se tiver que aquecer, aqueça ali por poucos minutos, para que você tenha todo esse poder enzimático que está presente somente nos alimentos crus. Quando você cozinha, você perde as enzimas, né? Especialmente. Então, nesse momento, o que nós queremos é fortalecer o organismo com esses alimentos que contêm maior teor de enzimas, né? E em 3 dias, por que a gente fala em 3 dias de alimentação crudívora, né? Porque em 3 dias, né, o fígado, que é fonte de vermes, de parasitas, você vai acabar matando eles de fome, né? Então, é uma das formas também, né? Matar eles de fome, né? E vai ajudar o fígado a trabalhar muito melhor, né? Quem retirou a vesícula, né, especialmente se você está no protocolo da limpeza hepática, é fundamental que você realmente faça, porque quem já removeu a vesícula já tem esse sistema ainda mais comprometido, né? Às vezes as pessoas falam, eu retirei a vesícula, mas ainda, né, tá tudo bem, a minha digestão, especialmente para proteínas, gorduras, ainda está bem. Mas isso demora um pouco, tá? Leva um tempo até que o organismo sinta essa falta da vesícula. Então é só uma questão de tempo para você começar a ter esse prejuízo da remoção da vesícula. E quem faz a limpeza hepática, quem pratica esse protocolo, evita a retirada, a remoção da vesícula, né? Nós temos aí inúmeros depoimentos. Então, olha, se você já removeu a vesícula e sente empachamento, a digestão lenta ou tem episódios de diarreia, fezes com gases fétidos, né? Tudo isso indica o quê? Que tem proteína mal digerida. Então vai ser fundamental você ou repor sais biliares, né? Você vai ter que comprar, né, sais biliares aí para sempre. Você pode também fazer uso do ácido málico. O ácido málico presente, né, no kit que nós utilizamos na limpeza hepática também vai devolver todo esse processo enzimático necessário para a digestão das proteínas e gorduras, né? Então, a gente tem uma forma de continuar utilizando, né, em doses menores, fora da limpeza hepática. E a sensação de bem-estar que as pessoas relatam é maravilhosa, né? Se tiver alguém aí que já está usando, depois escreve para mim, né? Como está se sentindo com o ácido málico, né? Então, olha, como eu falei, nós vamos acelerar o nosso envelhecimento na carência dessas enzimas, né? E então, nós vamos não só ficarmos doentes, como também envelhecer mais rápido, que é isso que a gente não quer, né?
Então, gente, o fígado, ele é um órgão tão importante, não só para saúde dos olhos, né? Quem estuda a medicina tradicional chinesa já faz essa relação do fígado com a saúde dos olhos. Então, existe essa ligação direta, mas com todo o nosso corpo, com todas as nossas células, com as emoções, todas as emoções passam pelo fígado, né? Então, tem até um ditado que diz assim: quando você não encontra o que o paciente tem, quando você não consegue descobrir o que ele tem, comece a tratar o fígado, porque certamente você vai ter uma resposta positiva, né? E tem um outro ditado também, né? Que para chegarmos à doçura do coração, nós temos que passar pelo amargo do fígado, né? Então, por isso, gente, a importância de nós favorecermos, né, com que o nosso corpo produza essa enzima tão poderosa, né? Então não esqueça mais, quando pensar em fígado, lembre-se da glutationa, né? E como favorecer a produção natural dela. E sempre tenha, sabe, isso em mente, sabe? As palavras têm poder. Então vai colocando, né? Olha, meu corpo é saudável, né? Minha mente é brilhante, minha alma é tranquila. Então traga essas palavras de poder para o seu dia a dia, né? Porque à medida que você vai falando sobre isso, falando mais sobre saúde, você vai enviando mensagens para o seu cérebro, para a sua mente, que é tão poderosa, de saúde, né? Então, se você acorda já pela manhã, toma um copo de água, né? Uma água com limão ou com própolis, ou utilizando o ácido málico, você já está dando informações de saúde. Agora, diferente de você acordar com aquele monte de comprimido, de cápsulas, de medicamentos, que informação de saúde que você está enviando, né, para o seu cérebro? Então, gente, essa foi uma live rápida hoje, só mesmo para a gente trazer essa informação de como nós podemos melhorar todo esse sistema nosso, né? Espero que vocês tenham gostado e que você que ainda não conhece o protocolo de limpeza, entra aí no link, acessa, né, para a gente começar a assumir o controle da nossa saúde para nós, pararmos de delegar a saúde para o outro. Tá bom, gente? Vocês gostaram do conteúdo? Se vocês gostaram, depois também, se a live vai ficar aí salva, compartilha com quem precisa dessa informação, porque a nossa saúde, gente, começa no simples. É no simples que a nossa saúde está. É no básico, é a gente fazer o básico, é comer o simples. Não existe nada, a gente não precisa nada que está longe da gente. Você não precisa de nenhum suplemento que está lá longe de você. Não, a gente precisa do básico, do simples, né? Tá bom? Beijo, gente! Adorei estar aqui com vocês. Um excelente domingo para todos. Fiquem com Deus.